A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos estejam em um só corpo, em um só membro, em um só espírito, assim como o corpo de Cristo. Amém? Irmãos, quero focar aqui numa palavra preciosa hoje que se encontra em Romanos. No final do capítulo 11, dando sequência ao 12, no final do 11, no verso 31, Paulo diz assim, em Romanos: assim também, estes agora, desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia vos demonstrada, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, continuando no 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santos, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com este mundo, mas sendo transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entende? Então aqui a gente tem que apresentar a mente, né, como a minha essência, para que a gente possa estar experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para conosco. Olha só que maravilha que Paulo está falando aqui. Primeiro ele deu um ensinamento da unicidade de Deus, que por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele, e depois ele vem com esse culto racional, que a gente tem que ter a mente tomada pelo poder de Deus, para que a gente seja renovado no entendimento todos os dias. E continuando no 3, ele fala assim, ó, porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então aqui Paulo vai falar também sobre
a questão da gente ser membro. Não é membro de igreja, irmãos. É membro do corpo de Cristo. Por isso que eu creio que a gente não pode se apegar tanto a placas de igreja, mas tem que se apegar ao Evangelho de Cristo, entende? Não estou falando para os irmãos não congregar, hein? Preste atenção, não estou falando disso. É bíblico, tem que congregar, é bíblico, né? Porém, a gente não pode ficar preso à placa de igreja, né? A ser escravo de doutrina de homens, entende? E Paulo, ele vai dar alguns dons do Espírito Santo que muitas pessoas elas não entendem. Para elas não é dom, mas Paulo está falando aqui que é dom. De modo que tendo diferentes dons no 6, capítulo 12, verso 6. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, que seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. Repartir é um dom, irmãos. Olha só, poucas pessoas falam nisso, tá vendo? O que preside, com cuidado, né? O que tem dom de chefia, né? Tem que ter cuidado. O que exercita misericórdia com alegria, né? Sempre perdoando, sempre sendo bondoso, mas com paz e mansidão, com alegria. O amor seja não fingido, aborreceis o mal e pagai-vos ao bem. Né? Como que a gente aborrece o mal? Fazendo o bem. Porque o mal, ele não quer saber do bem. Ele não quer saber da palavra de Deus. Ele não quer saber de você perdoar. Ele não quer saber de você virar essa página. Ele quer sempre o rancor. Ele quer sempre essa questão da ira, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado. Tem gente que não se atenta que as pessoas elas têm que ter fervor em animar a fé das pessoas também. Porque muitas vezes você fica sem fé e quem que te dá uma palavra de instrução? Então, e na hora que você vai procurar alguém, a pessoa pega e fala, olha, e alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então, Paulo está falando, paciente na tribulação e perseverai na oração, sempre está orando. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Se tem necessidade, tem que falar. Não pode ficar guardando para você, porque existe sempre as pessoas com dom de repartir. E esse é um dom maravilhoso. E
seguir a hospitalidade. Então, hoje em dia é difícil você dar hospitalidade para alguém, né? Mas às vezes você receber uma pessoa também é muito importante. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Tá com perseguição no trabalho, é o vizinho, é alguém, abençoa ele. Entende que isso vai quebrar Satanás no meio. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então a gente tem que sempre ter esse sentimento, né? Às vezes a pessoa está passando por um transtorno e a gente tem que chorar com ele. A gente tem que ser mais humano. Tem que ter essa dor do próximo junto com a gente. Compartilhar do mesmo sentimento. E não ambicioneis coisas altas. A ganância não pode tomar conta de você, tem que ser humilde. Dai graças a Deus pela casa que tem, pelas coisas que tem, de comer, de beber, pelo trabalho, por tudo. Não seja sábios em vós mesmos, não se ache inteligente porque Deus deu uma sabedoria para você, porque Salomão teve sabedoria, mas no final ele quase se deu mal. Quase se deu mal. Quase se deu mal, né? Então vamos estar ligados que até Salomão deu uma escorregada no final. Não vos vingueis, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Olha lá, não é vingança. Jesus não quer vingança, não quer que você fique vingando com esse vingança, sabe? É por isso que está acontecendo muitas coisas. Acontecem muitas mortes por causa disso. As pessoas buscam justiça com as próprias mãos. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Paz com todos, sem o qual ninguém verá o Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Olha só. Mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança. Então, esse sentimento de vingança, a gente tem que estar descansando no Senhor. Porque Deus falou: minha é a vingança. Então a gente às vezes quer fazer vingança, mas Paulo está falando aqui. Essa sua ira aí, você vai fazer o seguinte, vai lembrar que minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Olha só. Paulo ele fala que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Que é coisa pior que essa, você deixar na mão do Senhor? Eu tenho um testemunho sobre isso também. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vencer o mal com o bem.
sempre praticando o bem, né? Então é por isso que Paulo fala de repartir, de ensinar, de, de não ter um amor fingido, de exortar, de sempre estar ministrando, né? Se é de ministrar, se é de presidir, né? A gente sempre tem que ser uma pessoa cuidadosa, né? Quando a gente é chefe, e a gente sempre tem que estar disposta a estar de coração estendido, tanto para aqueles que os perseguem, quanto para aqueles que fez algum mal para você. Então a gente tem que estar com o pensamento de que somos a menina dos olhos de Deus e Deus há de fazer a vingança, e a recompensa do Senhor chega, viu? Chega, porque eu tenho um testemunho forte também sobre isso, onde aconteceu das pessoas tentarem fazer mal para minha vida e eu deixei na mão do Senhor. E o ruim da coisa é cair na mão do Deus vivo. Foi um momento que em outro vídeo eu vou contar, mas eu cheguei em querer fazer vingança, né? Mas quando eu cheguei na minha casa, abri e caiu num salmo que eu não me lembro antes, porque não me lembro agora, porque antigamente eu estava desviado, né? Eu estava bem, eu tô com 38, mas agora eu estava com quase 19 anos e lá estava escrito que para deixar na mão de Deus, porque Deus seria a pessoa que iria fazer justiça. E essa é a fé, confiar na justiça de Deus. E todo aquele que quisesse meu mal iria sofrer a pele as consequências. E quem teve misericórdia, Deus usou de misericórdia. Mas quem não teve e quis tramar contra a minha vida, Deus simplesmente aniquilou essa pessoa. Eu não precisei fazer nada, irmãos. Só confiei. É igual Paulo está falando aqui. E manter a paz com todos, né, irmãos? Que é o mais importante, né? Porque a gente tem pouco tempo para ficar irritado, nervoso com as pessoas. A gente tem que ser mais recíproco, né? Então, assim, a gente tem que estar com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, entende? Sempre estar pensando o que Cristo faria. Então, assim, é igual minha filha falou, né, para mim hoje. Minha filha falou assim: pai, minha mãe faz isso, isso e isso, e toda vez eu perdoo ela. Eu falei: Pedro foi com essa mesma pergunta para Jesus, né? Mas quantas vezes eu tenho que perdoar 7 vezes 7? Não, Pedro, é 70 vezes 7. É perdão, hein? É perdão. Então a gente tem que ter essa misericórdia, ser misericordioso, e apresentar sempre essa mente saudável do entendimento do Evangelho para que nós possamos colocar em prática em vida, porque o bom é você ler. A gente lê, a gente fala, mas e a prática? É a prática que é o fundamental.
Então, quão profundas sabedoria o Senhor nos dá, né? Em cada palavra aqui, ele usou o apóstolo Paulo para que nos exortasse, nos ensinasse, porque tantos dons Paulo tinha, né? Que o Espírito Santo lhe concedeu. E isso foi muito aproveitado e está sendo aproveitado até os dias de hoje. Nós agradecemos pela vida de cada apóstolo que se doou, né, e entregou essas riquezas, né, para a gente, que é lindo, lindo, lindo. Eu até me alegro aqui, né, e porque são pessoas que a gente fala assim, o amor delas nos salvou também. Porque ela nos amou antes da gente conhecê-la. Então, por isso que elas são um exemplo, né, de como deve andar em Cristo. Né? É muito lindo, irmãos. Eu não sei, mas eu me emociono porque eles sofreram muito acreditando e deixando Deus agir, né? Para que nós hoje possamos ser resgatados pela palavra, né? Obrigado, Senhor Jesus. Sempre grato. Então, irmãos, apresentai os vossos corpos em sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não viver segundo a carne, mas viver segundo o Espírito. Porque se pela carne você vive, Cristo vai morrer nos seus pecados. Então, não deixe Cristo morrer nos seus pecados. Antes, negue os seus pecados e aceite e acredite que Cristo ressuscitou e quer também te ressuscitar para uma nova vida, que é a vida eterna. Que Deus abençoe cada irmão na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e todos que estão aí, em nome de Jesus. Um abraço a todos. Irmãos, eu tenho sofrido muito ataque espiritual por estar gravando vídeos. Hoje eu sei, né, quem está na pele, né, gravando vídeo e às vezes não sai perfeitamente, a gente acaba entendendo por quê também, porque é muito ataque espiritual, irmão. O inimigo tenta travar de todo jeito, né? Eu trabalho à noite, estava dormindo, acordei, minha esposa foi levar meu filho no médico e estou aqui, né, com o cabelo daquele jeito, mas eu não me importo com a aparência, eu me importo em falar de Jesus, né, porque o nosso tempo é curto e que a honra e o poder e glória de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um. A minha vontade é de pregar, de falar de Jesus aqui muito tempo. E ultimamente Deus tem me usado bastante no meu serviço, Deus tem me usado na minha casa. E é muito bom, é muito bom. Deixa Deus te usar, tá? Para que a obra do Senhor seja completa, perfeita, que a honra e a glória seja toda dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Fique com Deus. Querendo Deus, a gente volta em outro vídeo.
na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos e até mais, querendo Deus.